Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a flexibilização do contrato de trabalho. Nos últimos anos, a flexibilização nas relações trabalhistas tem preocupado principalmente a classe trabalhadora. A flexibilização é o ajuste da legislação trabalhista com finalidade social e econômica, fazendo com que as empresas adaptem produção, emprego e condições de trabalho. Causada pelos impactos decorrentes de crises econômicas, a flexibilização do contrato de trabalho pode ser considerada como a ampliação da capacidade e do poder do trabalhador e do empregador em estabelecerem parâmetros e limites nas relações de trabalho. E para falar mais sobre a flexibilização do contrato de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado trabalhista da Central Única dos Trabalhadores no Ceará, Pedro Cavalcante, e o auditor fiscal do trabalho, Francisco Assis Nogueira Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, como é que está hoje essa situação da flexibilização do contrato de trabalho? Bem, o mundo moderno, e principalmente no mundo capitalista moderno, neoliberal, vez por outra ele vem enfrentando esse tema da flexibilização do contrato de trabalho. Principalmente, como já dito, em momentos de crise. Ele costuma aparecer muito em momentos de crise. E isso é o que causa preocupação aos trabalhadores, porque tomar decisões em momentos de crise, decisões que serão duradouras e, portanto, definitivas, me parece bastante preocupante, e é preciso olhar isso com um alerta muito claro, para que a gente não esteja, a partir daí, abrindo mão de direitos dos trabalhadores, em detrimento de mais lucro aos empregadores, certo? Essa é uma preocupação recorrente. Hoje em dia, a gente enfrentou esse tema muito recentemente, em 2008, ele voltou à tona com um pouco mais de força. Ele tinha sido um tema debatido nos anos de 2001, através de um projeto de lei encaminhado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, para a Câmara de Deputados, o projeto 5483, se eu não estou enganado, projeto de lei, certo? Que acabou sendo retirado de pauta em 2003, dada a aversão que causou na mídia e na classe trabalhadora como um todo. Em 2008, se voltou a tocar nessa ferida com um pouco mais de veemência. Agora é preciso a gente sempre lembrar, e aí é preciso marcar aqui dois pontos, entre a questão da flexibilização do contrato de trabalho e da desregulamentação. Geralmente esse tema vem à tona e me parece que usam, uma boa parte do pessoal que usa esse termo flexibilização, usa esse tema como um mote para a desregulamentação do contrato de trabalho. O que é preocupante, porque a gente, quando pensa em flexibilização, a gente quer algo que venha trazer conquista para os trabalhadores e uma possibilidade de trabalhar em momentos de crise, certo? E não é o que parece vem acontecendo no dia a dia dos contratos de trabalho hoje, do tema da flexibilização, quando ele aparece. Okay. Nesse sentido, eu acho que é importante contextualizar as diferenças entre flexibilização e desregulamentação, né? A flexibilização ela manifesta-se sob duas formas, sob a ótica da adaptação dos contratos de trabalho e sob a questão da desregulamentação. No Brasil, o que tem prevalecido o entendimento da flexibilização enquanto adaptação do contrato de trabalho às regras do mercado, né? A realidade socioeconômica, né? Alguns doutrinadores, inclusive, né, chegam a dizer que o fenômeno da flexibilização ele aumentou nos últimos anos em decorrência da globalização, né? Mas, na verdade, a flexibilização, ela, no direito brasileiro, ela já é um fenômeno bem antigo, né? Inclusive, a gente pode dizer que ela começou na década de 60, né? E culminou na década no início do governo Fernando Henrique, né? Com as medidas de implementação do Plano Cruzado, né? E uma das principais medidas flexibilizadoras foi justamente a flexibilização com relação à questão da correção salarial, que os salários passaram a ser objeto de negociação coletiva
e não mais ajustados em virtude de algum ato do governo ou decreto do governo, né? Então, sobre as relações de trabalho passaram a viger, elas passaram a ser mais flexíveis, né? E o marco dos últimos anos foi justamente essa questão aí do livre direito de negociação do salário dos empregados, né? E como o doutor Pedro falou aqui também, uma das medidas, né, que foi considerada assim, na verdade, não a flexibilização, mas uma desregulamentação, que ensejaria não a flexibilização, mas a desregulamentação do direito do trabalho, que era um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, que na verdade inovava no sentido de que o negociado prevaleceria sobre o legislado, né? Então trazia uma inovação no artigo 618, que felizmente o Senado até hoje ainda não aprovou essa modificação legislativa, né? Você na verdade não teria uma flexibilização, você teria na verdade uma total desregulamentação do direito do trabalho. Tá certo? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre a flexibilização do contrato de trabalho. Bem, os senhores poderiam falar agora um pouco sobre as situações e os exemplos mais comuns dessa flexibilização das relações de trabalho? Bem, seguinte, há uma legislação que permite hoje uma contratação por prazo determinado, inclusive com redução do percentual do índice de recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, certo? Igualmente para a demissão, onde ele não há necessidade de pagar a multa de 40% sobre o FGTS, dado o prazo determinado do contrato. Há a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho quando em momentos de crise, certo? Há também um exemplo clássico desses modelos novos. A gente viveu no sistema de telecomunicações, quando das privatizações, e nos sistemas de energia, onde os empregados aderiram a planos de demissão voluntária e depois foram contratados como terceirizados. E aqui eu queria falar da legislação que trata da terceirização. Foram contratados como terceirizados ou como firmas individuais, ou microempresários, ou como empresa de pequeno porte, e poucos deles hoje sobreviveram às leis de mercado, e alguns hoje já trabalham para os outros prestadores de serviço que existem, que conseguiram de algum modo prosperar, ganhando às vezes menos da metade do que ganhava quando era funcionário efetivo do sistema de telecomunicações ou de energia elétrica, certo? Nós temos ainda outros exemplos que podem ser citados, que poderiam ter evoluído nesse caminho da flexibilização, que seria a Convenção 158, foi ratificada pelo Brasil, mas foi denunciada em 96. Essa convenção, em suma, ela trata de um maior rigor no processo de demissão do empregado, retirando aquele poder potestativo do empregado de demitir a seu bel prazer, certo? Isso retiraria, em tese, embora permitisse a demissão, inclusive quanto a medidas de comportamento, mas ela foi denunciada e, portanto, não pode ser utilizada hoje no ordenamento jurídico brasileiro com essa finalidade de impedir a demissão discriminatória, preconceituosa ou sem motivo aparente, certo? Esses são alguns exemplos clássicos. O exemplo de terceirização, penso que seja o mais vigente hoje, inclusive com um alargamento, sem a necessidade de interveniência do movimento sindical na contratação da empresa terceirizada, na terceirização do serviço por parte do empregador. Acho que... eu acho assim, como um exemplo não tão recente, né, mas bastante utilizado ainda hoje, né, e principalmente nessas épocas de pico, como o Natal, é o trabalho temporário. O trabalho temporário, na verdade, ele é um exemplo de flexibilização da legislação do trabalho, porque a flexibilização, ela está baseada em 3 pilares, né? Ela age sobre o contrato de trabalho, sobre as condições de trabalho e sobre o salário, né? O contrato temporário é um exemplo da atuação da flexibilização sobre o contrato de trabalho, na medida em que autoriza e coloca dentro do nosso ordenamento, né, um contrato de trabalho por curto prazo, né,
prazo determinado, e também que reduz também os encargos da dispensa do empregador. Tá certo? Outra questão também que o doutor Pedro aqui colocou, a questão da Convenção 158, né? Que a Convenção 158, ela justamente vinha regulamentar a questão da dispensa imotivada, né? Mas a gente não deve esquecer que o FGTS, né, foi uma das principais medidas, né, que contribuiu para a flexibilização do nosso direito do trabalho, né? Na medida que permitiu a dispensa imotivada do trabalhador, né? Inclusive do trabalhador, e justamente modificou toda a questão da estabilidade na época existente em nosso direito do trabalho, né? Exatamente, inclusive isso contribuiu sobremaneira para o enfraquecimento das entidades de classe, porque os trabalhadores tinham menos segurança nos seus empregos e, portanto, aderiam menos ao movimento grevista, ao movimento de luta pelos seus direitos. E um exemplo bem recente disso que a gente pode citar, Cis, em 2008 o pessoal do ABC Paulista sentou com os patrões e houve uma redução não só de jornada como de salário, né? Que é um permissivo constitucional e garantido também na CLT, exatamente na tentativa de manter os seus empregos. Seria uma busca não pelo direito do trabalho, mas pelo direito ao trabalho. E aí, nesse sentido, a flexibilização funcionou bem. É algo que a gente defende nesse aspecto, a flexibilização em momentos de crise com determinadas condicionantes, certo? Que não pode ser uma coisa colocada como uma coisa perpétua. No momento de crise, a gente decidir por uma coisa que vai ser perpetuada. Exatamente. Um outro exemplo aí. Né? Exatamente. Um outro exemplo de flexibilização que age dentro do contrato de trabalho, que precariza as relações de trabalho, é justamente o trabalho a tempo parcial, né? A CLT foi modificada, permitindo a criação do trabalho a tempo parcial. O que é o trabalho a tempo parcial? É quando a jornada o empregado tem uma jornada, ele não pode, sua jornada de trabalho não pode ultrapassar as 25 horas semanais, certo? Felizmente, esse tipo de contrato, ele só pode ser implementado, o contrato de trabalho do empregado só pode ser alterado mediante negociação coletiva, mas as empresas estão livres para contratar os novos empregados no regime de tempo parcial. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje com o tema flexibilização do contrato de trabalho. Bem, o que tem sido feito para combater esse tipo de flexibilização nas relações trabalhistas, esse tipo de situações que a gente até relatou no bloco anterior? Eu acho que recentemente, né, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ela lançou uma campanha pela efetivação dos direitos trabalhistas, quer dizer, dizendo não ao retrocesso social. Porque o direito do trabalho é um instrumento na busca da justiça social, na busca pela efetivação dos direitos sociais. Quando você flexibiliza o direito do trabalho, nós estamos contribuindo para uma não efetivação do direito do trabalho, tá certo? E ao mesmo tempo, nós estamos contribuindo para que o Estado brasileiro deixe de ser um Estado social, tá certo? Um Estado que busque a igualdade na condição de trabalho, a valorização do trabalho e para ser um Estado liberal. Então, justamente isso, quer dizer, eu acho que essa campanha que foi lançada pela ANAMATRA, ela buscou principalmente a conscientização da sociedade, no sentido de que o direito do trabalho precisava ser efetivado, que o Brasil ainda não chegou nem a desfrutar do estado de bem-estar social que os países europeus desfrutaram, certo? E se você avançasse nessas questões, na flexibilização, na forma como ela está sendo implementada, ia acabar realmente, ia culminar possivelmente numa
total desregulamentação das relações de trabalho no país. Né? Exatamente. De outra sorte, as centrais sindicais têm trabalhado exatamente nessa campanha da formalização do contrato de trabalho, certo? Da manutenção dos postos de emprego, não pelo emprego, mas por um emprego de qualidade, certo? Porque não adianta a gente lutar, e a flexibilização caminha muito nesse sentido, de lutar pelo posto de trabalho, sem se preocupar com a qualidade daquele posto de trabalho que está sendo criado. E isso é muito preocupante, porque nós temos a saúde do trabalhador envolvida, nós temos a saúde da família dele envolvida, nós temos uma série de fatores que são determinantes para isso, e que o trabalho, o emprego, a forma de trabalhar, a saúde do trabalho, influenciam na vida doméstica, na vida das relações sociais do dia a dia, entre amigos, na vida cultural, na opção por ter um lazer, aqui e acolá. E a gente, se desregulamentar isso, nós vamos voltar ao período inicial da Revolução Industrial, quando não havia qualquer regulamentação e se trabalhava sobre jornadas de 20 horas, às vezes 2, 3 dias, sem ter direito a um descanso. Como mineiros, por vezes, trabalham e enfrentam isso. Recentemente, os chilenos, e muitos dos acidentes que são causados nas minas, é pela sobrejornada, é pela carga de trabalho excessiva. E isso é preciso que a gente enfrente esse problema, antes de pensar na flexibilização. É importante ressaltar, né, que a minoria da sociedade, certo, que defende a flexibilização, ela tem como principal motivo justamente a redução dos encargos sociais e a redução do custo do Brasil, a redução do custo do trabalho. E que essa redução, na verdade, segundo essa minoria, segundo as pessoas que defendem a flexibilização, ela redundaria na criação de novos postos de trabalho. Mas a realidade tem demonstrado que essa flexibilização ela não tem criado novos postos de trabalho. Ela tem transferido o empregado formal, o empregado com carteira assinada, para uma situação de trabalho totalmente desprotegido, certo? E também para a informalidade. Exatamente. Eu posso trazer aqui dados. Em 1980, o Brasil era o 9º no ranking mundial de desemprego. Em 2000, o Brasil passou a ser o 2º. Olha só. E isso exatamente quando se implementaram políticas, na década de 90 se implementaram a maioria dessas legislações que tratam da terceirização, do contrato temporário e outras legislações que caminhavam nesse sentido de criar mais postos de emprego. Ou seja, mostra-se que é insuficiente tão somente alterar a legislação. É preciso que temos políticas públicas que combatam as causas efetivas do desemprego e não combater as consequências criando com as consequências ou criando um outro problema, combater um problema com outro problema. Isso não funciona, já está provado. Então não há possibilidade de flexibilizar sem acabar explorando o trabalhador? Com a conotação que nós temos hoje fica difícil, porque se hoje nós, como já foi dito aqui pelo Assis, não conseguimos sequer implementar aquele que hoje nós temos, quando eu penso em flexibilizar, eu só posso pensar em reduzir aquele que hoje eu tenho e que eu nem consegui ainda implementar. Então como é que eu posso flexibilizar aquilo que eu ainda sequer conquistei? Na medida que eu penso na flexibilização, eu só posso pensar em quê? Em diminuição daquela capacidade. Ou seja, se eu tenho hoje uma jornada máxima de 44 horas e eu desregulamento isso, muito dificilmente ela cairá para 40 horas. A tendência é que ela aumente. Mas é importante ressaltar que há medidas de flexibilização que nem sempre redundam numa precarização da relação de emprego. Há situações que, na verdade, você tem uma adaptação da jornada de trabalho a uma situação peculiar de certa atividade econômica. Então, nesse sentido aí, algumas vezes a flexibilização ela não resulta numa certa precarização, mas principalmente quando ela atua sobre as condições de trabalho, visando a questão da flexibilização da jornada, né? Em algumas situações, ela pode não resultar em um prejuízo para o empregado, em algumas situações. Mas a prática realmente tem demonstrado, como no caso do banco de horas... Seria a exceção que confirma a regra, né? Como no caso do banco de horas, que muitas vezes tem sido utilizado para subtrair o direito ao pagamento das horas extraordinárias, né? Agora, há algum tipo de fiscalização por parte dos sindicatos, da Superintendência Regional do Trabalho, com relação a essas flexibilizações? Os sindicatos têm tido uma preocupação enorme em acompanhar
essas flexibilizações e até informalizações que têm acontecido. Nós temos empresas grandes que às vezes optam por trabalhar essas flexibilizações sem regulamentá-las, sem um acordo coletivo, sem procurar o seu sindicato da categoria para negociar as condições em que irá haver aquela flexibilização. E isso a gente tem procurado denunciar ou à Procuradoria do Trabalho ou ao Ministério do Trabalho, com o intuito de, às vezes, marcar uma mediação, ou às vezes pede-se uma fiscalização, certo? Às vezes pede-se uma ação civil pública, já instrumenta com provas para isso. É mais ou menos nesse sentido que os sindicatos podem atuar fiscalizando de perto, conversando com o trabalhador, estando próximo à base e trazendo aqueles problemas que a base o traz para os órgãos responsáveis pela solução dos problemas, pela fiscalização e punição. Eu posso exemplificar a atuação da Auditoria Fiscal Trabalhista na questão do combate ao estágio fraudulento, na questão do combate às cooperativas fraudulentas, certo? Porque justamente isso, na medida que foram criados mecanismos na legislação que permitiu o avanço do estágio fraudulento, e a principal modificação legislativa foi justamente a possibilidade de inserção do estágio para estudantes de nível médio dentro da lei do estágio, sem caráter profissionalizante. Então, assim, essa alteração na lei do estágio foi uma das alterações que mais contribuiu para a questão da utilização do estágio como uma prática de precarização das relações de trabalho. Ok, obrigada pela participação dos senhores aqui no programa. Bem, espero que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o contrato de trabalho e a flexibilização dos direitos do trabalhador. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e conhecendo mais sobre a Justiça do Trabalho, não perca o próximo programa. A gente se vê. Até lá!